Fala, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui responder para vocês as perguntinhas que vocês me enviaram tanto no Instagram, quanto no Face, quanto por direct. E antes de mais nada, se vocês estiverem ouvindo esse barulho, é a máquina de lavar. Desculpa. Mas eu vim aqui sentar pra vocês no chão da sala pra responder num bate-papo mais intimista, pra eu abrir o jogo pra vocês, responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso mundo. Já aproveita e se inscreve aqui embaixo se você é o tipo de pessoa que gosta de vídeos de locações, de viagens, de dicas, enfim. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e bora lá! Bom, gente, se vocês virem olhando pro lado, é porque as perguntinhas estão aqui do lado, tá bom? E vou tentar ser mais honesta, sincera com vocês, como eu sempre sou, tá bom? Então, primeiro foi uma pergunta da Micaela. Ela respondeu: é muito caro os hotéis, comidas, passeios? Gente, depende muito, tá? Depende muito de quanto dinheiro você vai trazer, quanto você está disponível a pagar, que tipo de passeios você gosta de fazer, que tipos de locais vocês gostam de ficar. Então, sempre quando é um preço de uma viagem, é muito relativo. E quando tá em outra moeda, é mais relativo ainda, tá? Então, neste caso, o que eu achei um pouquinho caro são produtos de consumo. Então, lojas, às vezes de cosmético ou roupa, isso eu achei um pouquinho mais caro e nada tão diferente assim que compensasse não comprar no Brasil e comprar no México. Hotéis eu achei um preço super ok, dependendo da região você consegue, por exemplo, hotel a R$50 por dia. Na verdade não é um hotel, mas tem. Eu, como costumo ficar em Airbnb, então eu tomo ali pelo Airbnb, que normalmente às vezes costuma ser um pouquinho mais caro, porque você vai ter o ambiente inteiro, mas eu prefiro, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de tudo que eu gastei, ou pelo menos o que eu me lembrar, que eu me recordar, pra vocês terem aí mais ou menos uma noção, tá bom? Passeios depende muito. Então, por exemplo, você entrar no Castelo Chapultepec, eu acho que era 80 pesos por pessoa. Então, depende muito. Alguns eu achei muito caro, sim, mas muita coisa também estava fechada, então eu acabei não tendo esse gasto. Outra pergunta é se é tranquilo caminhar nas ruas em questão de assalto. O que acontece? Eu fiquei numa região, que é uma região muito importante e super comercial, em uma das principais avenidas, que é a Passeio da Reforma. Se você não viu o vídeo do Passeio da Reforma, vou deixar aqui linkado pra vocês. Então ali era muito tranquilo assim. A gente conhece alguns mexicanos, são mexicanos e que vivem na cidade do México, e eles, toda vez que a gente falava que a gente tava andando, que tava gravando vídeo pro canal, eles falavam assim: nossa, mas toma cuidado, não fica bobeando com o celular. E realmente, assim, eu tinha visto relatos na internet, principalmente sobre a área central lá no Zócalo. Mas, como eu até disse no vídeo do Zócalo, vou deixar linkado aqui também, eu acho que pra nós, brasileiros, principalmente a gente que vive na Grande São Paulo, a gente tá acostumado com ambientes que a gente tem que duvidar da própria sombra. E eu sou uma pessoa, gente, sério, que eu só falta eu ter olhos nas costas, porque eu tô aqui rindo, fingindo que eu tô conversando, mas tô olhando pra trás, sabe? Então, eu me senti segura nas regiões que eu fui. Eu não sei em outros bairros, tá? Então, Roma Norte, Colônia Juarez, que é a Zona Rosa, Cuauhtémoc, que é onde eu fiquei, e até no Zócalo, de certa forma, eu me senti ok, tá? Mas eu não sei em outras regiões como isso seria, tá? Então, eu andei tranquilamente na rua, claro que não dei bobeira, né? No meu celular eu tenho aquele grip, né? Que eles chamam, que você coloca o dedo dentro pra ficar mais firme, então eu senti total segurança. Mas eu acho que depende muito da região. Esses lugares que eu citei, eu senti sem segurança, tá? E aqui também, assim, as pessoas, eu sinto que elas são bem educadas, então, enfim, eu senti segurança nesse sentido, nessas regiões que eu comentei. Mas não tem como a gente garantir, é sempre bom tomar muito cuidado. A Tainá, minha editora maravilhosa,
perguntou como é a recepção dos mexicanos com os brasileiros. Isso é uma coisa até que eu comentei com meu namorado. Eu acho que eles foram muito, muito, muito educados. Principalmente porque eu não falo espanhol, então eles sempre tentavam ali na mímica, misturando com o inglês, e foi super tranquilo a recepção deles. Eles são educados, eu cheguei, eles me ajudavam com as malas, tipo, todo tipo de dúvida que eu tinha, não tive problema nenhum. Eu achei engraçado que, quer dizer, eu não percebi, né? Meu namorado que comentou que eles ficavam olhando, às vezes, pra mim, e eu acho que é por conta do cabelo, eu não vi, acho que eu vi uma pessoa ruiva só aqui. Mas assim, tirando isso, super educados, todo mundo respeitando com máscara, gente, isso que é muito importante. E assim, toda vez que eu precisei pra atravessar, eles paravam e tal. Mas, gente, teve até um caso aqui que o cara foi brecar pra eu passar e eu estava só na calçada. E o carro de trás bateu nele, gente. Eu fiquei com peso na consciência, porque ele foi querer ser educado, entendeu? Eles foram extremamente educados, respeitosos, e a recepção deles não é calorosa, que nem a gente que pega, abraça, não sei o quê. Mas eles foram super educados e super prestativos, assim. Teve até uma história, gente, que eu preciso contar essa história pra vocês. A gente tava com uma nota de 500 pesos e a gente viu um negócio na banca de jornal, um brinquedo lá do Sidney. Um Nanometal Fix, na verdade, não é brinquedo, desculpa. Aí o Sidney queria comprar e era acho que 260 pesos. E a gente tinha 500 e o cara da banca não tinha troco. E ele não aceitava cartão. E a gente tinha ido numa Oxxo que tinha em frente, que é uma loja de conveniência. E aí a gente falou assim, eu vou comprar essa água, esse chocolate e tal, se você troca esse de 500, ela falou, eu não tenho esse troco, vem mais tarde, que daqui 1 hora mais ou menos, eu tenho esse valor. A gente, tá bom, beleza. Aí a gente voltou na banca, e aí o cara falou que ia esperar então a gente ter o troco, e a gente falou que voltava mais tarde. Só que aí a moça da Oxxo chamou a gente assim, falou assim, vem aqui, vem aqui. Esse carinha da banca, ele fecha antes de vocês voltarem aqui pra conseguir troco. Então tô aqui 260 pesos, que eu... E aí depois vocês, quando vocês trocarem, vocês me devolvem. Daí a gente falou assim, tá, então a gente dá 500, você dá 260 e depois você dá só o troco? Ela, não, eu tô dando 260 pesos. E aí quando vocês conseguirem trocar, daqui 1 hora mais ou menos, vocês voltam aqui e me dão a diferença. Daí eu tipo, mano, como assim você tá me dando 260 pesos pra daqui 1 hora eu vir aqui te devolver e você nem sabe quem eu sou, nem sabe se eu vou vir aqui mesmo, sabe, assim? Então eu fiquei tão comovida, achei aquilo tão, tão, tão maravilhoso, assim. Eu vou até ver aqui quanto é 260 pesos, porque assim, mesmo que fosse, sei lá, 50 reais ou menos até, sabe? Eu achei isso, assim, sensacional. 260 pesos dá 68 reais. Então ela deu 68 reais praticamente pra esperar daqui 1 hora a gente devolver pra ela. Então, olha, eu realmente achei isso sensacional. Eu achei isso, sabe, tipo, nem brasileiros acho que fariam isso. Então, sim, eu achei a recepção deles muito amigável em relação aos brasileiros. Vamos para outra pergunta da Thay, se a comida é boa. Sim, a comida é boa, mas tudo é muito apimentado, de forma geral. Então, por exemplo, no vídeo de comidas, vou deixar linkado aqui também, o Doritos daqui é apimentado, eles têm muitos doces e chocolates com pimenta. Então, se você gosta, é bom. Eu fiquei ok, assim, não eram pimentas extremamente fortes, dava pra aguentar. Mas eu não posso dizer muito, porque eu tive poucas oportunidades de comer coisas diferentes, porque os restaurantes começaram a fechar, e aí eu sempre passava, não sabia se estava aberto, se estava fechado, então eu acabei não comendo muito. Mas as comidas que eu comi, eu gostei bastante. Então, tirando, por exemplo, quesadilha, essas coisas que eu já conhecia, a única coisa que eu achei a quesadilha deles muito amanteigada, e eu não sei se é do lugar que eu fui ou se realmente é assim, então eu não gostei muito. Mas assim, é saborosa, só que pra mim eu acho muita manteiga. Mas de forma geral, sim. É que eu também tenho uma questão mais restritiva, que é a questão da carne. Muitos dos alimentos deles têm carne. Mas de resto, realmente eu gostei bastante. A Letícia perguntou, miga, o churro é bom? É bom. Inclusive eu fiz um vídeo só de churros, vou deixar aqui linkado. Mas sim, é bom. É diferente porque não é recheado, como a gente tá acostumado. Mas eu gostei bastante e eu achei diferente o molinho dos churros ser gelado.
mas eu gostei. A Ana Perfeito perguntou o que eu mais gostei e o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi visitar e ver o valor que eles dão para a história deles, para as pessoas importantes da história deles. Então, seja poeta, seja militar, seja índio. Então, eles dão muito valor a isso, né? E eles realmente, pelo menos por toda a cidade que eu fui, tem muita demonstração disso. Eles se orgulham da história deles, né? E o que eu menos gostei foi o fato do apartamento ter pouca luz. Eu não sei se isso é algo do local ou se é daquele prédio, mas tem pouca luz. E acho que isso foi o que eu menos gostei. Ai, gente, a máquina, pelo amor de Deus. A Ana fez uma nova pergunta também sobre se eu comprei em alguma promoção ou algo do tipo. Sim, aqui tinham promoções de 30%, 40%, 50%. Vou deixar o vídeo de comprinhas aqui com tudo que eu comprei no México. Mas eu peguei algumas sim, mas não vi tanta coisa que tenha compensado, tá? Apesar de algumas coisas eu ter comprado em promoção, eu achei um pouquinho caro sim. Mas eram coisas mais únicas, então eu acabei comprando. Mas sim, eu acho que alguns valores foram exagerados, mas eu comprei sim em promoção sim. Quanto mais ou menos eu gastei em hotel e aéreo? Eu vou fazer um vídeo que eu acho que fica melhor, tá bom? Mas o aéreo, como eu só vim dá mais ou menos uns 3 mil reais, assim, tá? Voo direto, tá? E mais pro final de ano, que acaba sendo mais caro. E eu senti que as passagens encareceram mais ainda, porque eu acho que tá todo mundo indo pro México. Então encareceram um pouquinho, mas de aéreo deu uns 3 mil. De estadia, para 16 dias, eu acho que deu uns 5. Mas eu vou ver certinho, eu faço um vídeo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo de quanto eu gastei. E aí, eu recebi várias perguntas sobre... A Ana mesmo comentou como está a situação do Covid no México. A Márcia me mandou um direct perguntando que é a vontade de todo mundo ir viajar, mas a gente fica com medo. Então, como é que tem sido frequentar os lugares, dar rolê nos lugares turísticos em relação ao Covid? E ela também perguntou em relação a se a gente passar mal, a gente vai para o hospital, tem um pronto atendimento. Eu não sei dizer 100% das coisas em relação ao Covid, mas eu vou dizer aquilo que eu vi e aquilo que eu experimentei e que eu tenho realmente como falar alguma coisa. Espero que não esteja atrapalhando esse barulho de máquina, gente, pelo amor de Deus. Quando eu fui pro México, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu vou repetir aqui também. Quando eu fui pro México, a situação não estava tão grave e eles estavam com as coisas bem abertas, assim, claro que com limitações, mas estavam abertas. Então, o que eu vi muito lá? Primeiro, medir temperatura ao entrar e passar álcool em gel na mão. Isso era assim, em todos. Segundo, tinha um recipiente para você, cheio de álcool líquido, para você pôr o seu pé dentro. Então tinha uma alturinha assim, você põe o seu pé dentro para passar álcool no seu tênis, no seu sapato, e aí você tinha um pano depois para enxugar. E isso eu achei sensacional. Eu sei que é uma coisa simples, mas eu achei sensacional. Terceiro ponto, em alguns lugares eles borrifavam álcool em você na sua roupa, então de frente e trás, e também na cadeira que você sentava no caso de bares. Então essas três coisas foram as coisas que eu achei assim, em relação à limpeza, que eu mais percebi, que eu mais notei lá. Quarto ponto, quantidade de pessoas, tá? Então eles tinham um controle muito bom em quantidade de pessoas e distanciamento. Lá realmente tinha distanciamento, não é que nem os bares no Brasil. Lá eles tinham até marcação no chão, nas mesas eles realmente colocavam bem longe uma da outra, então tava tranquilo em relação a isso. Os menus sempre em QR Code, né, então foi tranquilo. E em alguns lugares tinha um QR Code que você precisava escanear. Na verdade era opcional, mas em alguns lugares eles meio que forçavam a gente a fazer isso. Esse QR Code, ele abre o site do Ministério da Saúde ou o site de alguma coisa relacionada à saúde, específico do Covid, do governo da cidade do México. E lá você colocava o seu nome, já estava o nome do estabelecimento e o seu telefone. Por quê? Eles
estão com um trabalho muito bacana de rastreamento. Então, se de repente eles identificarem naquele local que você visitou que uma pessoa que visitou lá ou que esteve lá está com Covid, eles mandam um SMS para aquele número que você cadastrou avisando que tal local que você foi em tal dia, uma pessoa passou por lá e estava com Covid, foi diagnosticada, enfim, e aí você recebe SMS. Então, assim, é meio que opcional, mas alguns lugares, principalmente de alimentos, eles meio que forçavam a gente a fazer isso. E eu achei extremamente bacana, porque realmente eles vão te notificar, sabe? Isso é uma coisa de controle muito bom. E pra você saber, né, também, antes de repente você ter sintomas e tal. Então isso eu achei bem bacana. Isso também tinha nos shoppings, nas lojas, enfim. Eu acho que é isso, assim, de forma geral, era isso que eu vi as lojas fazendo, tá? Além disso, o que aconteceu foi que começaram, logo depois da primeira semana que eu estava lá, eles começaram a entrar de novo na zona vermelha, né, na faixa vermelha. Então, eles mandaram um SMS para as pessoas que estavam cadastradas, avisando que tinha voltado a restrição. Então, algumas restrições foram aplicadas, então não pode ter aglomeração de mais de 6 pessoas, senão você pode ser multado. Não pode ter restaurante para comer lá, nem bar, nem nada. Só delivery ou para você pegar e ir embora. Enfim, tinham algumas restrições até de álcool, por exemplo. Tem um vídeo das comidinhas que eu falo, né, que eles podem vender álcool até às 19, mas eles subiram isso para as 18 horas. Então só coisas essenciais começaram a ficar abertas. Então, no caso de lojas, né, e shoppings, a maior parte estavam fechadas. E aí foi a parte triste, no sentido de que eu realmente não consegui visitar mais coisas durante uns 5 dias da minha estadia lá, porque entrou na faixa vermelha. E aí, eu vou deixar aqui do lado o print de um aplicativo, que é o aplicativo da Cidade do México, do governo da Cidade do México. E lá, eles colocam, assim, tudo que você precisa saber. Então, qual que é a placa de rodízio, o que vai estar funcionando, o que não está funcionando, qual que é a situação relacionada à Covid, as últimas notícias e tal. Só que para você se cadastrar para receber essas notícias, você precisa realmente ter um número lá do México, né? Então, mas em relação ao Covid, em questão de passar mal e tal, eu vim com o seguro, tá? Então, eu sabia que pelo seguro eu poderia recorrer, poderia notificar eles e recorrer a algum centro que me atendesse, tá? Então, eu não sei, mesmo porque eu estava bem me precavendo e caso tivesse algum sintoma, eu tinha o seguro. Então, eu não sei se gratuitamente você vindo pra cá sem seguro, sem nada, se você vai ter acesso, tá? Eu realmente não sei. Uma coisa que eu descobri antes de vir pra cá, que eu achei sensacional, é que eles, como eu falei, eles desenvolveram um site, né, só pra situação do Covid, que é Saúde. Vou deixar aqui também pra vocês o site. E lá tem uma parte que é a parte que eles chamam de pruebas, né, que são os testes de Covid. Então, são as provas de Covid. E eles estão fazendo uma força-tarefa muito grande de disponibilizar alguns centros médicos e quiosques em algumas praças para você fazer o exame de Covid gratuitamente e sai na mesma hora em algumas unidades e em outras unidades depende de 2 a 3 dias. Então, eu fui em uma unidade médica e eles falaram assim, porque o que acontece? Antes de eu ir para lá, eu entrei em contato com a Embaixada do México e eles falaram, Tamara, a princípio é gratuito para todo mundo. Porque a minha dúvida era, será que isso é só para os mexicanos? Porque os testes de Covid no Brasil são em torno de R$350. E os testes de Covid no México eram em torno de R$700. Então eu queria ver se aquilo realmente ia ser de acesso para mim, porque eu queria fazer a prova antes de sair de lá. E aí ele falou que a princípio era para qualquer pessoa que estivesse lá. E aí a gente descobriu a gente foi nessa unidade, a unidade falou assim, não, se aqui não tem agora e se vocês precisam fazer, seria bom a embaixada então enviar um e-mail. Aí a gente liga pra cá, liga pra lá, eles me passaram inclusive o telefone daqui, que é tipo 156 de São Paulo. E aí a gente foi atrás e a gente descobriu um quiosque que saía na mesma hora. E aí a gente foi até lá, num horário de almoço rapidinho.
e perguntou, ele falou assim, ó, aqui abre às 10, né? É um quiosque na praça. Aqui abre às 10. Mas tem pessoas que chegam aqui muito cedo, porque a gente tem um número específico de provas para fazer por dia. Então, chega cedo e vem que a gente faz. Então, foi super, assim, o que aconteceu? Eu quis fazer, como eu não sabia que, de repente, se a gente ia conseguir fazer naquele dia ou não, eu resolvi, 3 dias antes de eu embarcar para sair do México, eu decidi ir lá. Olá pessoal, hoje é dia 24 de dezembro, são um pouco antes das 8, umas 7h30 mais ou menos. A gente comprou esse aqui que protege o olho porque a gente vai fazer o teste de Covid. E aqui eles estão disponibilizando algumas unidades e alguns quiosques que fazem o teste de graça. Alguns demoram uns dias, alguns sai na hora. E a gente vai lá fazer e eu conto pra vocês. A gente não tinha visto a necessidade de usar, né, isso aqui, mas como a gente vai pra uma fila, né, pegar fila de pessoas que podem estar, né, que estão testando, então a gente achou melhor fazer dessa forma. Então lá abre às 10. A gente chegou um pouquinho antes das 8, tá? Um pouquinho antes das 8. Umas 7h30 mais ou menos. A gente chegou lá, tava bem frio, inclusive, e a gente ficou na fila. Quando a gente chegou na fila, já tinham 100 pessoas na nossa frente, tá? Então eles foram entregando um formulário que a gente tinha que preencher, com algumas características, endereço, enfim. E o meu número, pra vocês terem, era o número 103. Então tinham 102 pessoas na minha frente, uma fila bem grande porque tava tendo o distanciamento. E isso eram umas 8. O horário de abertura é às 10. Às 10 já não tinha mais teste de Covid. A gente calculou que tinha em torno de 135, 140 pessoas, tá? No total, contando, né, as próximas pessoas que estavam atrás da gente. Então foi isso. Aí a gente foi, eles só pegaram nossos passaportes, né, o número de passaporte e tal. Foram super gentis tentando ajudar a gente. A gente pegou a fila, ficamos 3h30, acho que na fila, porque a gente chegou antes de abrir, aí depois que abriu às 10 ainda tinha aquelas 100 pessoas na frente. Então a gente chegou, ficou na fila, fez o teste, né, então enfiou o algodãozinho lá, que é o PCR, que é o imunológico, né, que fala. E aí, saí na mesma hora. Aí eles deram um negocinho, né, da prova pra gente ficar segurando. E aí, parece tipo um exame de gravidez, assim. O risquinho, dependendo de onde o risquinho sair, positivo ou negativo. Daí a gente ficou na fila. Eles, na mesma hora, viram, perguntaram se a gente tinha sintomas, se a gente entrou em contato com alguém recentemente. Enfim. Perguntaram também se a gente toma algum tipo de remédio, se a gente tinha tomado algum tipo de vacina recentemente. E aí, se você testava positivo, tinha todo um processo. Testando para negativo, tinha só um manual de como se comportar durante a quarentena, de ficar de distanciamento, de usar álcool, essas máscaras, enfim, essas coisas. Então, em relação ao teste, existe essa possibilidade, tá? O nosso deu negativo, graças a Deus. Mas se você tem, de repente, essa dúvida, ou se você está se sentindo mal e quer fazer... lá mesmo eu vi uma pessoa que deu positivo e eles já deram um papelzinho pra se ela quisesse ir pra alguma unidade específica de Covid, ela teria lá o endereço e as informações. Mas o nosso deu negativo, graças a Deus, e eu queria fazer realmente antes de sair de lá, eu não queria, né, desembolsar esse dinheiro. Então eu achei muito bacana essa iniciativa. Não é uma iniciativa muito antiga, pelo que eu vi, eu acho que meados de outubro, mais ou menos, que eles começaram. E aí eu fui nesse quiosque que eles chamam de quioscos, né? Então é isso, assim, em relação ao Covid, essas são as medidas que eles estão adotando. Esse foi a experiência que eu tive em relação a fazer a prova, né? O teste lá. Mas é isso, eu acho que muitos, inclusive, estavam indignados, falando que as pessoas não respeitam. Eu só fiquei pensando, gente, se esse povo fosse no Brasil, eles vão ver o que é não respeitar. Porque eu fiquei chocada positivamente com a forma que eles reagem muito rápido, assim. Quando numa semana começou a aumentar o número dos hospitais, eles já começaram a reagir. Uma semana que eu falo assim, o período é curto, eu não sei se foi exatamente uma semana, se foi mais ou se foi menos. Então eu senti que o tempo de reação para o governo tomar alguma atitude é bem rápido. As pessoas que estavam fazendo a prova, né, então os especialistas, eles estavam tipo todo com aquele macacão, com coisa no rosto, nas mãos, então eles estavam bem protegidos.
todos eles muito bem orientados em como agir. E, né, até as lojas, assim, respeitando mesmo. E foi muito assim, eles mandaram SMS num dia à noite, no outro dia, realmente as coisas estavam fechadas, sabe? Não tinha aquele jeito brasileiro de tentar dar um jeito de ficar aberto, sabe? Então, é isso, a minha experiência foi muito boa. Eu espero que eu tenha respondido pra vocês aí todas as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele muito informativo, muito bacana, não esquece de deixar o seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo.